Bom, e vamos começar então por introdução. Essa aqui é a primeira parte do seu artigo, né? Então, pessoal, é o seguinte. Em cada etapa, você está vendo aí na tela que tem introdução e logo abaixo tem algumas observações em colorido. Então isso aí vai direcionar melhor, tá? Na hora de colocar isso, de mostrar isso no texto. E cada cor dessa vai significar onde eu usei cada uma delas no desenvolvimento do artigo. Então olha só, primeiro aqui, isso aqui, o que está em verde, isso aqui é necessário. A gente precisa usar a palavra-chave na primeira frase. Tá? Isso aqui é uma regra. As outras duas não são exatamente uma regra. Tá? As outras duas significam uma forma de você otimizar o seu texto. Isso é uma técnica. Tá? As duas, tanto a amarela quanto a laranja, significam técnicas que a gente usa para otimizar os textos. Então é o seguinte, eu separei o campo semântico, a palavra-chave, e essas três observações imprescindíveis e uma dica. Tá? Então, como que isso seria no texto, né? Então, descendo aqui, a gente tem a introdução. Você vê que eu usei a primeira frase para usar a palavra-chave. Ela está na primeira frase, está aqui, palavra-chave, ó, azulzinho, palavra-chave. Ela está aqui. E ao mesmo tempo, eu usei a dica aqui, como está em sublinhado, a dica aqui também está em sublinhado. Eu usei uma pergunta, afirmação, dado ou fato na primeira frase. Eu usei uma afirmação. Tá? Certamente a maior vantagem de saber como escrever artigos SEO é estar entre os primeiros resultados de pesquisa orgânicas na internet. Isso é uma afirmação, ok? Então, o primeiro já foi, essa primeira dica que eu já utilizei, então beleza. Então, vamos marcar ela com uma outra cor, ela nem precisa ficar aparecendo. Bom, aqui eu também já fiz, usei a palavra-chave na primeira frase. Então aqui a gente também pode desmarcar e deixar até numa outra cor para a gente não precisar ficar olhando. E aqui, pessoal, bom, essa foi a primeira partezinha, né? A primeira frase, a gente usou aqui uma afirmação e a palavra-chave. Tá? O campo semântico, eu vou até deixar para o final dessa parte aqui para não ficar mais confuso. Então, o campo semântico, no final dessa primeira partezinha dessas duas observações aqui de cima, eu explico direitinho como é que eu usei. Então, aqui, apresentar a proposta do seu conteúdo. Essa aqui é a primeira parte do seu texto, é a primeira coisa que você tem que pensar em fazer nas primeiras frases do seu conteúdo. Tá? Então, para ficar bem mais claro, eu botei duas para cada, tá vendo? Duas frases em amarelinho e duas em laranja. E aqui, 5 frases a gente conclui a introdução. Tá? Ela não precisa ser longa, você não precisa ficar escrevendo muita coisa. Então, dessa forma aqui, a gente consegue ter uma visualização boa de como fazer. Então, vamos lá. Apresentar a proposta do seu conteúdo. Se a gente ler as duas primeiras frases, é exatamente isso que eu estou fazendo aqui nesse texto. O redator SEO consegue atrair as pessoas que fazem buscas online usando técnicas que todas as pessoas podem aprender. Aqui, eu já estou dizendo mais ou menos qual que é, mais ou menos não, eu estou dizendo exatamente qual que é a proposta do conteúdo, que é ensinar uma pessoa a escrever como um redator SEO, usando as técnicas que qualquer pessoa pode aprender. Tá? Essa foi a primeira frase com essa regrinha aqui de amarelo. A segunda, que eu também continuo a apresentar a proposta do conteúdo.
Sabia que os textos feitos desta forma têm melhor legibilidade e relevância sobre a palavra-chave e, por isso, aparecem nas primeiras posições das buscas orgânicas? Isso aqui eu estou mostrando também que é uma proposta desse conteúdo, né? Porque eu estou dizendo que a legibilidade e a relevância sobre a palavra-chave são importantes para quem quer fazer um texto SEO. Então isso está dentro da proposta de apresentar o seu conteúdo para o leitor. Tá? Então 2 frases apenas que a gente pode passar a mensagem. A ideia é, nessas 2, tirando a primeira, claro que a gente já falou, que é para fundamentalmente usar a palavra-chave e fazer uma pergunta, trazer o leitor para a realidade, usar um dado, né? Essa é a primeira. A partir daí, você pode usar 2 frases do seu texto para falar sobre a proposta do seu conteúdo. Nesse caso aqui, como é para eu falar com quem quer aprender a escrever um artigo SEO, aqui nessas 2 frases eu estou fazendo exatamente isso. Beleza? Então tá. Vamos seguir aqui na outra regrinha, que é mostrar a utilidade do texto. Eu também marquei aqui em laranja, são 2 frases também. E aqui, ó, apresentamos aqui os principais aspectos que devem ser considerados na construção de artigos para buscas orgânicas. Certamente, quando você chegar ao final desta leitura, terá a noção exata de como escrever textos SEO. Essas 2 frases, elas fazem exatamente essa função aqui de cima, que é mostrar a utilidade do texto para o leitor. Tá bom? Então, pessoal, essa aqui são as regras principais da introdução. É bem simples, é só você ter um conhecimento, é claro, sobre o assunto. E nesse sentido você consegue desenvolver 2 frases para apresentar a proposta e mais 2 para mostrar a utilidade daquilo para quem está lendo. Beleza? Então tá. Para fechar, vamos falar aqui do campo semântico que a gente fez lá atrás. Eu estou usando o mesmo campo semântico. E aqui, ó, eu marquei em vermelho no texto exatamente as palavras que estão no campo semântico da nossa palavra-chave, como escrever artigos SEO. Aqui, está vendo que eu uso em todas as frases. A dica também aqui é para você utilizar esse campo semântico o quanto você puder, porque isso enriquece o seu texto. Tá? Quanto mais você usar o campo semântico, melhor, mas claro, toma cuidado, não exagera. Então, na primeira tem resultados de pesquisas orgânicas como semântico. Redator, buscas online, na segunda frase. Na terceira, textos, palavra-chave. Sem contar que legibilidade e relevância também, mas não precisa forçar tanto a barra, né? Bom, na segunda parte da introdução, que é onde a gente mostra a utilidade do texto, eu usei artigos para buscas orgânicas, no campo semântico. E, de novo, textos aqui, que também poderia usar leitura, mas texto já deixa bem claro. Então, campo semântico em todas as frases. É importante, tá, pessoal? Não precisa encher de palavras do campo semântico, mas usar sempre 1, 2 ou 3 é interessante, tá bom? Fechamos aqui a introdução, bem simples. Qualquer dúvida é só sinalizar. E vamos em frente, que na próxima aqui agora a gente vai falar sobre a abordagem do conteúdo SEO. Vamos lá.